Salve Maria! Sejam bem-vindos ao podcast Ligados por Cristo. Meu nome é Felipe. E o meu é Vanessa. E nós fazemos parte do Movimento de Amizade Cristã da Paróquia São Judas Tadeu. Nossas reuniões acontecem todos os sábados no Auditório São Judas, na Paróquia São Judas Tadeu, a partir das 17 horas. Venham participar conosco. Antes de começar, nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores que estão nos ajudando para que esse sonho se torne realidade. AD Cosméticos, JP Diesel, especializada Volvo em eletromecânica, Daniele Mariani, neuropsicopedagoga, Textos da Helena, Doce Amor, doces e personalizados, Du Pinturas e Toque de Magia, que nos presenteou com essas lindas canecas que estamos usando aqui hoje. Nosso convidado de hoje, ele é advogado e ele faz parte do Terço dos Homens e das Famílias, ministrado atualmente na Igreja São Judas Tadeu. Patrick, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, que alegria, né? Tá aqui justamente com o MAC, né? Movimento de Amizade Cristã, da paróquia que hoje a gente faz parte, né? Que é da paróquia São Judas. Que felicidade estar com vocês aqui. Nós ficamos gratos. E é um momento muito importante para a gente do MAC estar com você aqui hoje. Bom, nós queríamos que você falasse um pouco sobre como foi essa sua entrada para a igreja. Lá na sua infância, se você teve o apoio familiar, se foi incentivo, se já tem um berço católico, ou se foi por um outro motivo. Como que foi esse processo para entrar na igreja? É tão bonito você me perguntar isso, vou te explicar por quê. O primeiro ponto é que o meu primeiro grupo, eu até falava isso quando foi o MAC, Movimento de Amizade Cristã. O que acontece? Na verdade, eu nunca tive uma vivência religiosa durante a minha infância, que a minha família não é religiosa. Então, eu conheci Deus muito tarde, né? Sim. Então, com 15, 16 anos de idade, que eu ouvi falar, né? Eu gosto de dizer isso. Eu ouvi falar que Deus existia, ouvi falar que Deus me amava. E a partir de um encontro pessoal com Deus, a partir do momento que eu tive um encontro pessoal com Ele, de um momento dentro da minha casa, um momento muito difícil que nós passamos em algo específico, que eu comecei para a igreja. Até por um convite de uma amiga, ela falou assim, vamos num grupo. E aí, o primeiro grupo que eu fui, na verdade, eu iniciei na Crisma, não fiz nenhuma experiência na Crisma, e da Crisma me chamaram para participar do MAC. Foi onde que eu me apaixonei. E chegando ao MAC, né, aí eu encontrei pessoas que brincavam, que sorriam, e eu olhava para os meninos que estavam lá, e isso até me ajudou. Acho que é bom falar. Sim. Até na minha vida profissional. Que eu cheguei lá, eu vinha de uma realidade muito pobre, muito pobre, e quando eu cheguei no MAC, aí tinha uns meninos assim que já tinham tirado carteira, faziam faculdade, que tinham um monte de sonhos, e eu olhei para aquilo, qual a minha diferença desses meninos? Será que eu não consigo isso também? E isso também me ajudou, não só na minha formação como pessoa, mas na minha formação profissional, porque eu olhei para aqueles meninos e falei, eu também consigo, entendeu? Então, essa foi a minha primeira vivência, né, podemos dizer assim, no grupo, né, chamado MAC, Movimento de Amizade Cristã, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. É da paróquia do qual eu sou oriundo. Sim. E nesse contato com a Crisma, como é que foi esse processo? Catecismo, catequese, até chegar na Crisma. Foi feito em período normal? Você começou tardiamente também? Não, comecei tardiamente, muito tarde. Na verdade, eu comecei a Crisma, eu fui direto para a Crisma, né? Então, não tinha feito nada mais a não ser a Crisma, né? E eu iniciei na Crisma e, para ser sincero, muito sincero com vocês, na Crisma eu não fiz nada, não aprendi nada, mas foi vivendo no MAC, né? Foi vivendo no MAC que depois, vivendo no MAC, vendo o carinho, as pessoas me pediam, porque como que acontecia no MAC, os meninos começavam a falar, comentar o evangelho, e um ou outro virava, e aí, Patrick, você não vai falar, não? E aí? E isso aí me incentivou a querer falar, a querer estar no meio do pessoal. E a partir do momento que eu fiz a vivência com o MAC, eu voltei para a Crisma. Só que eu já voltei na Crisma, né, como catequista da Crisma. Então, eu já voltei com esse desejo de ajudar, esse desejo de estar na Crisma. E nesse período, desde quando você teve esse primeiro contato com Deus, e acredito que outros encontros te deram a oportunidade de ter muitos outros, qual que você acha que hoje você fala assim, esse é o meu chamado para a minha vida? Quando você me pergunta de um grupo... Da vida, no geral, na sua vida como católico, dentro da igreja, qual que você fala que assim, é o chamado de Deus para você? Hoje, sem dúvida, é evangelização.
é falar de Deus, é mostrar que Deus nos ama. Hoje eu falava muito isso, né? Pela manhã, a gente reza o texto todo dia, 6 horas da manhã, e o Henrique, nós fazemos uma live todo dia, 6 horas da manhã, de segunda a sexta. E em uma dessas lives eu falava muito isso, nesse sentido de gratidão, dessa missão que Deus nos deu. Porque muitas vezes a gente acha que é um peso, né? É um peso você ter que ir em um monte de lugares, e, sendo bem sincero, eu falava isso, é um pouco difícil, é difícil mesmo, a correria, um monte de coisa, mas também é uma alegria muito grande é saber que essa é a missão de falar de Deus, de ter a oportunidade de mostrar, Deus te ama, você é amado, você é querido, tem jeito ainda. Então, hoje, sem sombra de dúvida, eu sei que essa missão de evangelização, ela foi uma missão que Deus me concedeu, a graça de ter. Não um peso, a graça de ter. Assim, né? Todos somos chamados a essa vida missionária, né? Mas nem sempre a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia. E trazendo para a sua vida, como foi a sua inserção no Terço dos Homens? De onde partiu esse chamado? Como que iniciou esse processo? Porque a partir do momento que eu entrei no MAC, então, aí do MAC eu fui participando de outros grupos de oração. Participei muito tempo na RCC, na Renovação Carismática Católica, muito tempo em grupos de oração, outros grupos de oração. E desde o início do texto, né? No início do Terço dos Homens, lá na igrejinha... meu Deus, Asilinho, né? Lá no Asilinho, né? São Francisco de Assis. Não. São Vicente. São Vicente. Lá no São Vicente, os meninos já me chamavam para pregar. Então, eles já me chamavam para fazer alguns pequenos momentos. E nesta época, nós estamos falando de 20 pessoas, 20 homens reunidos, né? Tem uma história do texto que eu conto daqui a pouquinho com vocês. Então, eram 20 homens reunidos, um pouquinho de gente reunida ali mesmo. E já chamava para pregar, para fazer momentos. Então, eu tinha muita amizade com os meninos. A verdade foi essa. E chegou determinados momentos que a gente começou a fazer algumas pregações juntos. E eles começaram a me chamar para pregar no Terço. Vamos pregar lá no Terço. Aí já na Santo Expedito, então da São Vicente, já mudou para Santo Expedito. E me chamaram para pregar e eu gostei. Então eu gostei. E quando chegou na outra, eles me chamaram, era na terça-feira. E quando chegou na outra terça-feira, eu estava lá, sentado no banco lá no fundo. Aí os meninos me viram, você está aqui de novo? Eu tô. Moço, você tem que estar aqui pregando com a gente. Você tem que estar aqui com a gente. Ué... Chamou. Aí foi o momento que eu entrei no Terço, entendeu? Sim. Porque, na verdade, eu me apaixonei quando eu fui pregar. E aí eu fui para lá para ficar no banco. Eu tô aqui no banco, vou ficar aqui no banco. Aí quando eles me viram, foi quando o Henrique, né? Henrique, ele tem esse dom, né? A gente sempre brinca que ele tem esse dom de achar o pessoal e de juntar o pessoal. Foi quando ele chamou e a gente começou a participar junto, já tem algum tempo já. Sim. Patrick, voltando um pouquinho mais atrás no tempo, né? Assim como você é advogado, como que é ser católico dentro da academia, dentro da universidade? Como foi esse processo? Deixa eu explicar. Primeiro, é desafiador demais da conta. Porque, primeiramente, as pessoas elas têm uma visão muito errada da advocacia. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Advogado não presta, advogado isso. E hoje eu conversava com um professor, né? Com um professor meu para a gente tentar um acordo chamado Bruno Borges, uma pessoa maravilhosa. Eu conversava com ele hoje até. E ele me fala uma frase que era o pai dele que falava, que era o Danilo Borges, né? Muito conhecido. O pai dele falava que o advogado é o primeiro juiz da causa. E é tão interessante quando a gente percebe isso. Quando a gente fala o advogado é o primeiro juiz da causa, é aquele que tenta apaziguar. Sim. Que tenta ali conversar, dar paz, em vez de dar guerra. Porque a visão que se tem, até mesmo dentro da advocacia, é que o advogado bom é aquele que briga. Sim. Aquele, não, é que tem que brigar, tem que gritar. Não. É justamente o inverso. O advogado bom é aquele que sabe conversar. Que sabe escutar. Que sabe silenciar no momento. E isso é tudo que a gente aprende na igreja, por mais incrível que pareça. Então, e eu posso dizer com todas as palavras, meu processo de conversão, o meu processo de vida, ele tudo desencadeou para que eu seja quem eu seja. Desde uma facilidade na fala que iniciou lá atrás, quando... Isso eu sempre gosto de dizer, que as pessoas hoje veem a gente, tem uma vida muito boa, tem isso, mas não vê as dificuldades lá de trás. Né? Não vê um menino que começou a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo um bolo na rua. E isso, de tentar vender algo, vender na rua, me facilitou numa faculdade poder me destacar, me facilitou muitas vezes dentro da academia como a melhor que eu podia ser.
E o que a gente aprende? Como que a igreja ela foi importante? Como que esse pensamento religioso ela é importante? Porque quando nós estamos imbuídos dentro da igreja, de verdade, não é só estar lá. A gente percebe que tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer da melhor forma possível. Sim. Então, tudo aquilo que a gente for viver, a gente tem que fazer da melhor forma possível. E isso que é encantador. Então, quando eu estou na faculdade, eu tenho que ser o melhor ali, né? E dentro da faculdade, todo lugar é falar de Deus, todo lugar é mostrar a Deus. Só que eu gosto muito de uma frase, sabe? De São Francisco de Assis. Ele fala sobre evangelização, ele fala assim, pregue em todos os lugares, pregue, mas se necessário use palavras. Sim. E a verdade é essa. Então é isso, né? É assim, a gente falar de Deus em todo momento, mas não é falar de Deus, porque a gente pensa que falar de Deus é pegar uma Bíblia e colocar na mão, olha isso aqui. Você vai... Não. Sim. Falar de Deus é com um sorriso na face, mostrando que você está bem, mostrando que a pessoa olha, como é que essa pessoa está bem de jeito? Sim. Entendeu? De onde vem essa felicidade? De onde que vem? Né? E mesmo diante de problemas, mesmo diante de dificuldades, tá bem. É isso. Então, eu acredito que essa que é a minha vivência, isso que me fez ser apaixonado com o que eu faço, que hoje eu sou apaixonado com o que eu faço, eu ser advogado, sou apaixonado, bem como apaixonado com a missão que Deus me concedeu. E assim, quando a gente fala em ser igreja fora do templo, é essa dificuldade, né? É de falar de Deus sem precisar usar palavras. Sim. É que com a nossa vida, com o nosso rosto, que resplandeça realmente aquilo que transborda o nosso coração. E ninguém mais perfeito em fazer isso que Nossa Senhora, nossa Mãe Maria, né? Ela sofreu o tanto que sofreu e a gente não vê uma imagem melancólica, triste de Maria. E para você, esse carisma mariano, o que isso representa para você hoje? Quando eu falo de Maria, eu tenho 2 pontos que eu sou apaixonado. 2 pontos. Que, na verdade, a gente enxerga a Maria, é a visão que muitos enxergam. Maria Virgem do Silêncio, aquela quietinha no canto, aquela... Não. Eu sei que ela é Virgem do Silêncio, ponto, mas aquela que escuta, aquela que... Mas o principal que eu vejo na Maria é que a palavra, ela nos fala isso. Que Maria, ela atravessou o Calvário com Jesus. E no alto da cruz, João 19:25, no alto da cruz, ali, em pé, estava Maria. O que eu enxergo? Eu enxergo uma mãe que atravessa o Calvário. Mas atravessa o Calvário para quê? Para dar força. Então eu enxergo Maria assim, essa mulher que dá força. Então quando eu estou passando um momento de dificuldade, é uma mulher que nos olha nos olhos e nos dá força para caminhar. Uma mulher que nos olha nos olhos e nos dá força vai seguir. Porque eu imagino Maria com o olhar, sabe aquela mãezona que só olha e o olhar te dá a resposta, o olhar que dá rumo. Eu enxergo Maria assim. Quando ela nos olha e fala assim, meu filho, você vai conseguir. Eu sei que está difícil, mas é a sua missão. Eu sei que está difícil, mas você tem que continuar. E mesmo diante do sofrimento, mesmo diante daquilo que passa, permanecer em pé. Sim. Sabe? Porque o difícil é diante do Calvário. Isso, para todos que estão nos escutando, para todos que vão nos escutar, é muito difícil diante do Calvário, diante da tempestade, diante das depressões que muitos jovens estão vivendo, que muitas pessoas estão vivendo, as síndromes do pânico, a ansiedade. É muito difícil permanecer em pé. E Maria nos ensina, eu atravessei o Calvário, atravessei a dificuldade, e eu quero te ensinar a permanecer em pé. Então, o nosso texto ele é um texto mariano. Ele é um texto em que nós clamamos a intercessão de uma mãe, porque realmente a gente acredita que Maria não faz milagre. Mas eu acredito que Jesus é filho de Maria e todo filho obedece à mãe. Então, eu acredito nessa intercessão. Acredito na intercessão de Maria. Que ela intercede por mim, intercede por cada um de nós, intercede pelos nossos pedidos. Então, é por isso que a gente ora todos os dias, pedindo, clamando. Maria, interceda pelo nome do meu milagre, interceda por essa depressão, interceda muitas vezes para que eu aprenda com você. É isso. Eu não tenho palavras para falar quando eu vou falar de Maria. E você tocou no assunto jovem, que é a nossa realidade. Como que você vê o jovem na igreja, o jovem católico hoje, e qual que você acha que é a missão da igreja para com o jovem? Me assusta um pouco hoje, sendo bem sincero, mas me assusta por um pequeno ponto. Quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de Maria, de permanecer em pé, de dificuldade, mas os jovens hoje eles não estão querendo dificuldade. Sim.
Eles não conseguem mais escutar um não, ou seja, tudo tem que ser sim. Se não for sim, eu vou me embora. Se não for do meu jeito, eu vou me embora. Se não for do meu jeito, eu não quero. Então, hoje nós temos uma dificuldade muito grande com os jovens. Eu consigo enxergar isso. E essa dificuldade, ela está vindo dentro das famílias, iniciando lá dentro das famílias. Jovens que não aprendem e vão transparecer isso dentro da igreja. Dentro da igreja, vai surgindo isso dentro da igreja. De jovens muitas vezes fracos. Jovens muitas vezes que não conseguem passar pelo Calvário, que estão passando depressões terríveis, angústias terríveis, medos terríveis, porque não consegue ou não estão conseguindo, né, entender o chamado deles. E o chamado do jovem é de evangelização. E o chamado do jovem é levar Deus para dentro de casa. Porque eu posso hoje, eu falo com tanta alegria isso, porque o primeiro a ir para a igreja dentro da minha casa fui eu. O primeiro. E a partir, eu sempre falo isso com minha mãe. Minha mãe nunca falava a palavra eu te amo, nunca falava a palavra você é especial para mim. E a partir da minha vivência com a igreja, de mostrar que Deus me amava, de montar esse momento de cura, até mesmo devagarzinho em casa, dizendo eu te amo de vez em quando, isso se tornou algo muito normal. De mãe virar para mim, eu sair lá de casa assim, e tá na casa dela, falar assim, você não vai dizer que me ama, não? Então, porque a gente enxerga o processo de evangelização do jovem apenas o processo relacionado que o jovem, ele tem que evangelizar, tem isso. Não, mas a evangelização é inicial dentro de casa. São jovens que muitas vezes não conseguem olhar para a família, não conseguem cuidar da família. É jovens que muitas vezes são um problema dentro de casa. Eu gosto de dizer até uma frase que é até uma brincadeira, mas eu gosto de dizer muito, gente, talvez você está aqui hoje, talvez você está falando que sua família não presta, sua mãe não presta, seu cachorro não presta, seu pai não presta. Talvez seja esse o pensamento. Só que talvez sua casa agora esteja uma paz, porque quem não presta está aqui. Está aqui, justamente. É aquela pessoa que amanhece emburrada, revoltada com a vida, querendo brigar com todo mundo. Então, o trabalho do jovem hoje é se entregar mesmo para Deus. Sim. E fazer com... Porque é muito bonito as orações comunitárias, que tem que ser feitas. Vamos orar pela África, vamos orar por não sei... Muito bonito isso, a gente tem que fazer. Mas a oração dentro de casa, na nossa família, com os nossos, é isso que nós não estamos fazendo. E você aborda um tema muito interessante. A gente está começando agora, né, o Setembro Amarelo, que é esse mês de conscientização e a prevenção ao suicídio. E a gente tem essa preocupação no MAC porque nós acolhemos adolescentes nessa fase mais, vamos dizer assim, que tem as maiores crises, né, existenciais dentro da vida. Que eu não presto para nada, ou eu presto para tudo, não consigo fazer as coisas, o que eu vou fazer? Eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali. E o que a igreja pensa sobre isso? O que a gente pode fazer para acolher? Já que a gente percebe que essa juventude ela vem ficando cada vez mais fragilizada, justamente por não poder ouvir um não. Quando eu chego lá e a gente vai pregar, eu vou falar aquilo que o evangelho diz. Então, se está fazendo uma coisa que é errado, eu tenho que falar que está errado. Sim. O caminho de conversão é justamente isso. É mudar de direção. E como que é a experiência de vocês lá? Estarem falando o que precisa ser falado com um público que, às vezes, não quer escutar aquela verdade. É complicado falar isso, mas é muito bonito também falar. Eu vou te explicar. Quando nós estamos no processo de evangelização, e eu acredito muito no que a gente chama do querigma, que é o primeiro amor, que é o primeiro anúncio do amor, que é anunciar um Jesus que ama. É anunciar o amor de Cristo. Então, eu sempre brinco no texto que o carisma do texto é falar do amor. É falar do amor. Mas entenda o falar de amor. Quando nós falamos falar de amor, é um sentido muito bonito, porque quando eu falo que Deus me ama, quando eu falo que eu sou amado e eu realmente acredito, a responsabilidade do amado ele se torna muito grande. Então, a responsabilidade de saber que eu sou amado quer dizer que, eu sou amado, eu não posso continuar nessa vida. Quer dizer, eu sou amado. Então, um anúncio do primeiro amor, ele é esse anúncio de fazer com que as pessoas acreditem que elas são amadas. E a partir do momento que elas acreditam que elas são amadas, elas voltem para casa. A partir do momento que eu acredito que eu sou amado, a história do filho pródigo, Lucas 15,
de um filho pródigo que percebe que na casa do pai é melhor. Então, esse é o nosso chamado, sabe? De falar desse primeiro amor. E quando você vem falar, por exemplo, de jovens que estão vivendo a depressão, jovens que estão vivendo as síndromes do pânico, jovens que se cortam, nós estamos falando de jovens que estão vivendo momentos terríveis de autoextermínio até, aos extremos de autoextermínio. Nós temos casos, até mesmo na paróquia, né? Tempos recentes. E é muito triste. Mas quer dizer que a palavra do amor, e aí é uma responsabilidade para nós, pregadores, para a coordenação do movimento de amizade cristã, é uma responsabilidade muito grande que talvez a palavra não chegou. O amor não chegou a tempo. Então é por isso que também é urgente. Mas também é difícil, muitas vezes, você incutir no coração das pessoas esse sentido delas perceberem o quanto importante elas são e o quanto que amadas elas são. Mas é uma missão diária. Sim. É uma luta diária para você mostrar, ó, não desiste não porque você é amado. Não desiste não que Deus tem algo para você. Não desiste não que você nasceu para ser feliz de verdade com Deus. Porque quando a gente fala feliz, não é essa felicidade que o mundo quer oferecer, é feliz de verdade. Ah, Patrick, mas aonde que fala da Bíblia? A Bíblia inteira fala sobre felicidade, mas sobre alegria de verdade. É quando nós pegamos Filipenses 4:4, fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. E volta, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí a gente fala de um homem que estava preso, falando para todo mundo estar alegre. Sim. É estranho falar isso, quando Paulo ele vem pedir todo mundo para ficar alegre, é dizendo, apesar de tudo, dê graças. Apesar de tudo, viva o processo. Apesar de tudo, viva o que Deus tem para você. Isso que é difícil. Mas é essa que é a nossa missão, dizer, apesar de tudo, você não está sozinho. Justamente. Porque o chamado, ele é feito, né? Mas em nenhum momento foi falado que o percurso, que o caminho seria fácil, né? Esse caminho para que a gente tenha essa experiência de autoconhecimento, que é a primeira experiência que a gente tem que ter quanto igreja. E depois de nos autoconhecermos, sabe, realmente, me reconhecer a minha pequenez para que, né, o Cristo possa operar. E por falar em reconhecer essa pequenez, deixar Cristo operar, como que está sendo celebrar o terço para uma multidão tão grande lá na São Judas agora? É maravilhoso, porque, como eu falei com o texto, na verdade, começou numa ideia de alguns homens, contando esse detalhe para vocês, uma ideia de alguns homens, lá no Asilinho, né? Lá na São Vicente, começou ali. E junto com o Henrique, eles criaram um texto, 20 homens rezando, e desses 20 homens, eu gosto muito de dizer como surgiu, porque... E aí aqueles 20 homens rezando, aí uma vez por mês, né? Eles faziam um momento que levava a família, aí começou a levar as esposas, as namoradas. E elas foram e não deixaram de ir. E como é que você fala? Você não pode ficar aqui. E aí você vai embora. Aí nisso precisou de alguém para música. Aí chegou o Marcelo tocando, aí veio com a esposa, né, que estão com a gente desde lá do início, né? Quando eu falo a gente, porque eu sou um dos mais novos de estarem lá, mas os meninos, essas histórias são nossas do texto. E aí chegam aí vai chegando mais gente, foi chegando, e a igreja era muito grande, tanto depois se tornou muito pequena, e nisso aí nós fomos para Santo Expedito, chegou no momento que já não estava cabendo mais, e nós tivemos a graça, né, do Padre Marcos ir para São Judas, uma igreja maior, com estrutura muito boa, e nos chamaram, nós nos autoconvidamos, né? Vamos embora para aí, vamos embora. E ele nos acolheu também. Na verdade, quando eu falo Padre Marco, na verdade, eu falo toda a comunidade. Então, assim, nós somos muito bem acolhidos no São Judas. Não tenho palavras, muito bem acolhidos desde... E quando eu falo isso, desde a ajuda para abrir a igreja, desde a ajuda para fechar a igreja, desde a ajuda para perguntar, e aí, vocês estão precisando de alguma coisa? E aí, o que podemos ajudar? Coisas que, na verdade, a gente tomou um susto. Assim, olha, gente, como são acolhidos, como são acolhedores. A gente tinha um medo muito grande de muitas pessoas deixarem de ir, porque na Santo Expedito, é mais perto, não vou mais. Sim. E aconteceu de muita gente deixar de ir. A verdade é essa. Muita gente deixou de ir. Mas a comunidade abraçou tanto que hoje nós estamos novamente lotados. Hoje, a gente pode dizer assim, tem 1.200 pessoas nos acompanhando toda quarta-feira, uma média de 1.200 pessoas, mais 200 pessoas pelo Instagram. Então, é uma quantidade muito grande. E é uma missão também muito difícil. E aí, quando você pergunta a missão, é uma missão muito difícil.
O que a gente se assusta um pouco, porque são várias realidades. Sim. São cada um com sofrimento diferente, com dor diferente. E a gente tem uma equipe muito coesa. Um pessoal maravilhoso, assim, um pessoal maravilhoso. E a gente tenta ajudar em tudo. E tem hora que a gente não dá conta. A verdade é essa. A equipe de vocês hoje está em torno de quantas pessoas? É em torno mais ou menos de 20 pessoas hoje. Né? 20 pessoas para muitas vezes tomar conta de 1.200 pessoas. Então, é muitas pessoas, tirando os outros eventos que nós temos, outras coisas que nós temos. É muito puxado. Mas é uma missão que a gente abraça e que a gente ama demais da conta. Falando sobre os eventos, as missões, né? Esse ano aconteceu a terceira... Romaria dos Milagres, isso. Como que foi para vocês que estão ali carregando o evangelho para tantas pessoas, ver tantas pessoas ali abraçando essa missão da Romaria, indo, querendo ou não, é uma caminhada muito longa. Então, assim, ter esses católicos realmente fervorosos nessa caminhada, como é para vocês ver essa... É indescritível. É indescritível, a gente não consegue mensurar o que acontece ali. Sim. A Romaria, no caso, ela na verdade iniciou com uma conversa informal entre Henrique e Padre Wagner dos Arautos, né? E enviou com essa conversa, vambora, e fomos. E assim, a primeira Romaria, ela saiu com menos de 15 dias. Tudo aconteceu com menos de 15 dias. E vamos. E assim, já foi uma multidão de pessoas. Sim. Foi uma quantidade muito grande de pessoas. Mas foi maravilhoso. E quando nós chegamos agora na terceira Romaria, que é a terceira Romaria dos Milagres, da gente ver pessoas assim... Isso acontece muito com a gente da coordenação, que fica correndo para um lado e para o outro. A gente vê senhorinhas assim, dos seus 70, 80 anos, perguntar para ela, e aí, você não quer ir de carro? Não, meu filho, não. Eu vou andando. Você vê pessoas assim que dando tudo do coração para estar ali, para estar andando. Você vê pessoas assim, não, eu vim atrás do meu milagre. Eu vim atrás disso aqui. Então, eu estou aqui realmente para passar por isso, para passar por esse caminho. Então, eu vou até o final. Sim. E isso é apaixonante. Quando a gente consegue ver a fé do povo, tem um momento específico em que o pessoal ajoelha na terra. Todo mundo ajoelhado na terra, rezando e clamando Deus, clamando o Espírito Santo. Só quem foi consegue descrever um pouquinho do que é. Não tem explicação. E para quem não foi esse ano, que vai na próxima, quando que acontece a Romaria dos Milagres? Sempre em maio. Sempre em maio nós fazemos a Romaria, sempre ali, né, pertinho de maio, nós fazemos esse momento, essa Romaria. Então, logo, logo, nós vamos ter mais notícias, né? Quando vai ser a próxima Romaria. E cada vez mais maior. Cada vez mais, assim, com fé em Deus, cada vez mais levando mais pessoas a caminhar junto com Maria, a fazer essa Romaria pedindo milagres, a caminhar pedindo transformações, a dizer assim, não, eu sou pecador, mas estou aqui. Tá difícil, mas estou aqui. Tá complicado, mas eu estou aqui. Então, sempre em maio, nós temos esse evento, né? Que agora já é um evento nosso, já é um evento que a igreja abraçou, é um evento que Montes Claros abraçou. E a quantidade de pessoas andando, carregando imagens, descalços, indo buscar seu milagre, é incontável. É lindo. E a gente tem essa experiência de estar em contato com muitas pessoas, ouvir muitas histórias. E a sua história pessoal? Teve algum momento marcante nesse tempo de texto, desde lá do asilinho até agora, que foi um momento de encontro pessoal com Deus? Tipo assim, aqui eu tive uma confirmação do meu chamado, aqui Deus quer falar comigo de novo. É tão bonito, sabe? Que Deus, ele fala conosco a todos os momentos. A todos os momentos ele fala. Eu vi até uma frase hoje do irmão Roberto Lettieri, né? Ele falava uma frase muito forte dizendo assim, eu fui no céu, olhei para fora e tentei ver Deus. Tentei pedir uma resposta de Deus, tentei que ele me mostrasse o sinal, tentei que ele falasse alguma coisa e percebi que tudo na vida é um milagre, que tudo é Deus falando. E quando você vem me perguntar isso, teve um momento específico, é difícil de falar porque todo dia é um momento diferente.
Então, assim, já aconteceu coisas de Deus confirmar palavras, de você sentir tão grande a presença de Deus, sentir Deus está aqui. Sentir, pô, eu não estou sozinho. Sentir, oh, é isso aqui que Deus quer dizer, é isso aqui que Deus está falando, é este o caminho. De pessoas vindo contar histórias, sabe? Histórias terríveis, desde o texto de manhã, 6 horas da manhã que a gente reza todos os dias, que teve um caso muito específico, que Deus falava muito forte, né? Muito forte, assim, ó, abre a janela, abre a janela, abre a janela, abre a janela, tá tudo escuro aí, abre a janela, vai viver. E depois uma menina, uma semana depois, ela revelar pra gente que ela não seguia nenhum de nós dois, nem eu, nem o Henrique, e ela passou, né? E acabou vendo o texto e parou ali. E ela estava pronta para suicidar-se. Pronta. E ela já tinha preparado tudo e ela descreveu, né? Tudo. E quando ela escutou Abra a Janela, foi libertador para ela. Uma palavra tão simples. Foi libertador para ela que ela sabia, pera, vou deixar a luz entrar aqui. E ela desistiu daquilo. Mas são tantas histórias que um dia nós fizemos um momento em que a gente pedia para subir ao altar da igreja, somente as pessoas que tinham recebido um milagre, que foram curadas desse dia específico do câncer. Somente essas pessoas. Somente as pessoas que receberam este milagre. Não coube no altar. Então, assim, não tem como eu descrever um dia, sendo que todos os dias Deus fez um milagre. E tem coisas que a gente não vê, tem coisas que não chegam aos nossos ouvidos, tem coisas que é muito íntimo. Então, isso que nos faz assim, pô, nós estamos na missão certa, nós estamos no caminho certo, é isso. Essa experiência de milagre, né, a gente experimenta isso todo dia, porque eu falo muito com os meninos do grupo, a gente experimenta a morte todo dia ao deitar. Né? A gente deita sem ter a certeza que o amanhã realmente vai existir. Sim. E a gente experimenta esse sopro de vida todas as manhãs. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Tá recebendo esse milagre todo dia e falando sobre isso todo dia no nosso cotidiano. Porque quando a gente é chamado à caminhada, né? Deus fala que a fé sem obras é uma fé morta. Né? Então, não adianta eu crer sem mostrar quais são as obras dessa crença, essa fé que a gente tanto professa. E a gente vai chegar em um ponto que nos chamou muita atenção quando a gente foi conhecer um pouquinho do texto, esse ato concreto da experiência de fé de vocês, que é a construção das casas. E quando a gente fala construção de casa, construção de um lar, vai dentro daquele lar espiritual, né, que eu entender a minha família como lar, como refúgio, como acalento, como colo, e aquele lar físico, porque a gente precisa de um teto. Como que é essa experiência de entregar essas moradias? Conta um pouquinho pra gente de onde que surgiu, como que tá esse projeto hoje. A experiência é muito bonita, que são chamadas Obras de São José. E eu acho muito bonito, né, quando tem essa missão, que o texto ele abraça essa missão no sentido de ajudar algumas famílias que Deus coloca no coração. E do que a gente pode também, até Sim. onde que a gente consegue chegar. Né? Porque, na verdade, se dependesse da gente, abraçava todo mundo, né? E só que a gente não consegue. Né? E o máximo que a gente consegue fazer, a gente realmente tenta fazer, que é essas construções. Né? Já teve tantas casas que foram construídas, na verdade, não é só uma, duas, três, já foram, e outras missões que são feitas, desde a ajuda pastoral de rua, né? Que também é feita, desde a ajuda ao UMB, porque a gente vai fazendo eventos dentro do próprio texto, juntando dinheiro, ajudando aqui, ajudando ali. E, graças a Deus, o pessoal... Eu gosto de dizer que o pessoal é muito caridoso. Então, realmente, a gente consegue muitas doações, consegue muitas pessoas que ajudam, vamos embora segurar junto aqui, vamos embora fazer isso, vamos embora resolver esse problema, vamos embora trabalhar, vamos embora caminhar junto. Então, a construção de casas, quando você vê o sorriso, né? Ontem mesmo a gente estava com o Bernardo no texto, que é filho de Cássia, a que está construindo a última casa que está sendo construída agora, Sim. que é a de Cássia, já vai ser até entregue essa semana, a casa de Cássia. Bernardo é um menino lindo, maravilhoso, que está rezando com a gente toda quarta. Um menininho que ele já vê no texto um exemplo do que ele quer seguir. Ele fez um poema de Maria, tem um poema que ele fez para Maria, que foi recitado, ele que fez, recitado no texto,
Que lindo! Então, além da construção da casa, é isso que você falou, além da construção da casa, há uma construção de uma família. De uma família, de um lar, na verdade, né? Uma construção de um lar, em que se mostra também Deus, nas dificuldades, nos problemas, mas se mostra também Deus. Então, essa experiência do ato concreto, essa experiência de falar de Deus, mas também agir, é a experiência que o texto, ele vestiu a camisa e ele realmente trabalha para isso, para a transformação, de um modo geral. E falando sobre esses projetos, essas missões, o que você nos traz para esse ano do texto, se, é claro, se puder falar, as novidades que nós temos para esse ano? Uma das novidades é o segundo Celebra a Vitória, que no ano passado foi lá no Cassimiro, esse ano também, né? E foi um evento maravilhoso, que nós tivemos muitas ajudas, muitas pessoas fantásticas que nos ajudaram e é indescritível também. O Celebra a Vitória foi um evento, eu acredito que nunca teve em Montes Claros algo parecido com o Celebra a Vitória. Esse ano nós teremos o próximo, né? A gente sempre fazemos ali no finalzinho, vamos fazer, na verdade, né? Que vai ser o segundo. Sempre no inicinho de dezembro ou finalzinho de novembro ali, mais ou menos meio um pouquinho antes das férias. Nós fazemos o Celebra a Vitória. Com o objetivo muito claro, que é evangelizar, que é levar Deus. E o texto ele tem vários projetos, que são projetos de evangelização mesmo, né? Então, eu até comentava que a gente prega em muitos locais, então sempre a gente está em outros eventos. Só esse mês agora, que foi o mês de agosto, nós estávamos em São Gonçalo, estávamos em Francisco Sá, estávamos em Japonvá. Então, assim, e olha que só os que eu estou lembrando que eu estava. Nova Esperança estava na segunda. Então, assim, temos vários projetos e se dependesse a gente abraçava todos. Eu até falo, né, que o pessoal fica chateado com a gente muitas vezes, assim, a gente precisa, mas a gente não consegue. A equipe não é tão grande, mas a gente, sempre que a gente pode, a gente está tentando. Então, a gente tem esses projetos. Tem um projeto relacionado, e que até falava muito, que é um projeto do encontro, a gente está pensando no encontro, mas teremos novidades também. Logo, logo, teremos novas novidades, vão ser divulgadas aí. Assim, essa experiência do encontro, a gente quis trazer essa experiência de reencontrar também com o jovem, né? Nós levamos o encontro do MAC esse ano para a Casa de Nazaré, né? Nosso encontro foi lá, que é uma casa que tem um chamado espiritual diferente, principalmente para a juventude. Assim, nós que viemos de outros grupos, que vivenciamos a história ali na Casa de Nazaré, vivenciamos aquele momento com o Padre Inácio, depois de Padre Inácio, como que foi a história, a construção daquela igreja, os motivos de por que ela foi construída daquela forma. Então, isso é muito gratificante para a gente participar de toda essa história. E a gente escuta muitos testemunhos. A gente escuta muitas vozes que clamam, que querem falar. Qual desses testemunhos que mais te marcou? Você falou aí sobre a história do câncer no altar, da menina do suicídio. E escutando desses testemunhos, aí quando a gente traz para a sua história de Patrick, teve algum momento que achou que o fardo era muito pesado? Você não precisa parar, eu preciso dar um tempo? Ou pensou em desistir de algum momento dessa vida missionária? Isso que é verdade, sim. Teve um momento que assim, a gente pensa, mas não estou dando conta mais. Eu não estou dando conta, realmente é difícil, a carga está pesada. Alguns momentos, sim. E quando eu realmente percebo isto, né, eu até refleti muito sobre isso, que é muito divisão mesmo. Tem hora que a gente começa a enxergar a vida como um peso. Sim. Então, nossa, como é difícil. Mas, não, olha, eu até comentava contigo agora, que tinha 3 meses que eu não ficava um final de semana em casa. Um final de semana que eu não vou na casa da minha mãe, um final de semana que eu não tenho tempo de ficar em casa, um final de semana que eu não tenho tempo, podemos dizer assim, quase para descansar. Então, assim, são 3 meses, né? E pregação, e a gente fala, pô, é cansado. E é um momento que você tem que parar e respirar. Pera, é uma missão. Sim. É algo lindo. Tantas pessoas que foram curadas, tantos milagres que são relatados, tantas coisas que são faladas. E aí é um momento também, mas aí falando nisso também, é um momento também que a gente tem que policiar. A gente tem que nos policiar no sentido assim, pera, minha primeira missão é minha família. A primeira igreja é minha família, minha casa, pera.
Então, é a partir do momento que você vai ficar... Infelizmente, não vai dar para me pregar esse final de semana. Outra pessoa vai ter que ir. Eu vou ter que... Então, momentos foram pesados e são pesados, mas é um momento que a gente tem que começar a nos policiar para ver o que Deus realmente está nos falando. Peraí, eu consigo ir agora? Eu consigo continuar? Eu particularmente, tenho uma dificuldade de falar não, para ser sincero. Eu entendo isso porque... Tudo que eu puder fazer, não, vambora. Não, eu dou um jeito. E quando fala comigo, eu não consigo, aí, mano, não fala isso não. Não fala isso não que eu vou de novo. Sim. Foi tão engraçado, foi assim... Esse final de semana eu estava pregando até no encontro. Aí eu terminei a pregação 3 horas, me ligaram meia hora depois. Meia hora depois, o pregador deu bolo na gente. Você pode pregar de novo aqui? Eu posso. Aí, graças a Deus, eu consegui ligar para o amigo. Na verdade, passei os números. Sim. E ele falou, não, eu tô indo. Né? Aceitou a pregação de última hora e foi. Mas é pesado, mas é gratificante. É difícil, é desafiador, mas é gratificante. É uma missão assim, que Deus nos deu, que todo mundo do texto abraça. Abraça para cuidar e para dizer assim, não é aqui que a gente tinha que estar. Aqui. E é importante a gente entender esse momento, porque se a nossa igreja doméstica ela não vai bem, a gente não consegue estar à frente da missão. Né? Tem a hora que a gente realmente precisa sentar para escutar Deus. Porque a gente não sentar, não colocar nessa posição de ser ouvinte, de ouvir a voz de Deus, a gente não consegue estar falando dele, né? A gente precisa de ter essa experiência. E para o jovem hoje que está nos ouvindo, que tem esse desejo, que há esse despertar dessa vida missionária, dessa vida de pregação, o que você tem a falar para ele? Tem 2 pontos quando você fala, por exemplo, do sentar. Primeiro, é necessário parar para escutar. As pessoas já perguntaram para a gente, existe ciúme entre os pregadores no texto? Não. Na verdade, quando a gente vê um pregando e tem dia que você vê assim, que a gente fica maravilhado, por exemplo, Marlon, Henrique, Johnny e os outros meninos pregando, a gente fica assim, meu Deus do céu, olha o que esse cara está falando hoje, olha como Deus está usando ele. Então, o primeiro ponto talvez seria humildade. Sim. Saber sentar para escutar, para ver e ficar feliz com o outro. Então, não é disputa. A primeira coisa que a gente tem que entender é que lá não é uma disputa. Então, assim, para pregar não é quem prega melhor. Não. É o que Deus quer dizer, quer falar por a gente, na gente, para aquele povo. Então, um dos primeiros pontos. Mas quem quer? Eu quero ser pregador. Na verdade, quase todo mundo, né, fala assim, o que você quer? Eu quero ser pregador. E a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que dentro da igreja existem vários ministérios. Vários ministérios. E nenhum é melhor que o outro. Nenhum. E um, na verdade, complementa o outro. É desde uma acolhida que te dá um sorriso, porque tem gente que é curada numa acolhida, de um abraço bem dado, num sorriso bem dado. Tem gente que é curado e sabe que é querido pelo cuidado, pela arrumação. Então, o texto, ele tem esse momento tão grande, porque boa parte dos meninos não pregam. Sim. A maioria que estão ali não pregam. Mas tem aqueles que chegam para ajudar nas cadeiras, aquele que liga as luzes, aquele que ajuda no som, aquele que toca. Cada um se complementa. Né? A gente, como pregador, que Deus nos deu a graça de ser, quais são os pontos? O primeiro, um deles é estudar o que a igreja está nos falando. Estudar a doutrina, estudar realmente assim, a fundo a palavra. Sim. E entender o que Deus quer. Será que Deus quer que eu pregue? Será que Deus quer que eu pregue para uma multidão? Ou será que Deus quer que eu pregue dentro da minha casa, mudando de vida, mudando de história? Porque é muito bonito dizer, eu sou pregador, mas como você falou, é muito bonito, mas e se eu não cuidar da minha casa, da minha família, não vale nada. Porque, e se eu estiver lá na frente para aparecer, tá errado. Eu tô lá, e é uma frase que a gente usa, todos os meninos usam, que Deus apareça e que eu diminua. Essa tem que ser a frase, essa que tem que ser... E assim, não, que eu não fale nada hoje, somente Deus fale. Deus. Então, é esse o chamado todos os dias, deixar que Deus fale, deixar que Deus haja, deixar que Deus faça as escolhas. Então, assim, a partir do momento que eu quero agir por mim mesmo,
A partir do momento que sou eu que estou falando, tá errado. Eu falo isso com os meninos, que a gente acaba pregando, eu tenho uma média de 4 pregações por semana, e nessas 4 pregações, no dia que eu parar de sentir, eu sempre falo isso, no dia que eu parar de sentir o friozinho da barriga, só tá aqui eu já tô com o friozinho na barriga. No dia que eu parar de sentir o friozinho na barriga, tem algo errado. Porque quer dizer que sou eu. Quando ficar confortável, quer dizer que a voz está saindo de si, não De Deus. De Deus. De Deus. Sim, e assim, estar lá na frente é muito bom. Só que a gente tem o ônus por trás disso também, que o estar lá na frente, nós somos muito mais cobrados do que se estivéssemos sentados lá no banco. Porque aquele dia triste, a falta de um sorriso na rua, a falta de um oi, a falta de um abraço em alguém, é visto de uma maneira diferente. E como que você vê isso? Tem 2 pontos aí. O primeiro deles é que as pessoas acham que a gente não erra. Esse é o primeiro ponto. E a gente é falho. Então, assim, a gente está em busca do caminho, em busca de sermos melhores todos os dias. A gente vai cair, vai se levantar. O primeiro ponto é esse. A gente reconhecer que a gente é pecador, reconhecer que a gente vai cair, reconhecer que é difícil. Esse é o primeiro ponto. Mas reconhecer que Deus não desiste da gente e por isso a gente não pode desistir dele. Esse é o ponto fundamental. E quando fala da gente lá na frente, sabe? O pessoal acha um ponto. Acha que a gente não sofre também. Acha que a gente muitas vezes... Eu acho isso muito engraçado. Tem hora que a gente pede para dar um abraço. Dá um abraço em alguém, fala que... E aí fica todo mundo se abraçando e ninguém vai lá te abraçar. Sim. O pregador não precisa de abraço, ele já tá bem. Ou não precisa ninguém dizer que ama, mas a gente precisa. E eu converso isso muito com os meninos. É a solidão depois. Muitas vezes é a solidão depois daquilo. A gente terminou uma pregação, 1.200 pessoas que estão ali rezando. E depois, muitas vezes, a gente vai viver a solidão. Sim. Depois, realmente, também vai ser difícil. Entendeu? Então, assim, não é tão fácil. Né? É uma missão todos os dias. Mas as pessoas, elas enxergam, muitas vezes, o Patrick pregando, o Henrique pregando, o Marlon pregando, o Johnny pregando, o Vitor pregando, enxergam. E não tem problema. Não tem dificuldade. A vida é 100%. Não é. A gente sofre dos mesmos males. Sim. A gente só chora. Se precisar tomar remédio, a gente vai tomar. Se precisar ir no psicólogo, que a gente tem que ir, na verdade, né? A gente vai. Entendeu? Então, assim, a gente passa as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. E a gente precisa até humanizar isso. E humanizar também nos a gente também peca. Sim. A gente também erra. A gente também bate a cabeça de vez em quando. A gente também fica com raiva de vez em quando. E aconteceu um fato muito engraçado que eu gosto de contar. Teve um dia que eu tô andando, né, na rua, e um rapaz veio de uma vez, ultrapassou... Tomara que ele não me escute, que vai saber que eu tô falando dele. Ele ultrapassou a placa páreo. E aí, aquele dia, sabe o dia que você tá muito chateado, muito estressado no dia? Eu já abaixei o vidro e comecei a brigar com a pessoa. Aí ele... Oi, irmão, me perdoa, sou lá do terço. Aí eu... Tá bom, desculpa. Aí eu que tive que pedir desculpa. Sim. Entendeu? Porque a gente também tem os dias que a gente não tá bem. A gente também tem os dias que, infelizmente, a gente vai estourar. Mas a gente tá aí, caindo, mas levantando todos os dias, sabendo essa é a nossa missão. Mas não é fácil, mas a gente tá aí. Porque a gente estar lá, ou a gente estar na igreja, não é um pressuposto que já somos santos. É muito pelo contrário. É enxergar que somos falhos ao tal ponto que temos a necessidade de estar lá todos os dias. Então, esse é o primordial, a gente entender essa nossa pequenez, entender o nosso pecado. Porque, como você falou, quando deixar de ter esse frio na barriga, quando eu deixar de enxergar a minha pequenez, Deus deixa de agir. E quando Deus deixa de agir, a gente deixa de ser instrumento. E quando a gente deixa de ser instrumento, não existe mais propósito. E aí, a gente colocou que você viria e fizemos algumas caixinhas de perguntas para saber o que o jovem que está nos ouvindo queria saber de você. Nossa primeira pergunta foi:
qual o testemunho que mais te marcou nessa jornada? Sem dúvida. Assim, como eu falei, são vários testemunhos. Mas um deles foi justamente dessa menina, né? Que eu fiz questão de relatar que no meio de um momento ela conseguiu parar ali e dizer assim, ó... eu tava indo me matar, tava indo acabar com a minha vida. E a palavra, aquilo dali, me deu força para continuar. Me deu força a seguir. Então, assim, sem dúvida, porque era uma menina muito nova, né, com uma história tremenda de vida. E ali a gente percebeu que ela poderia, que Deus estava falando muito com ela. Sim. Mas não tem como eu dizer, porque são tantos, né? Essa semana mesmo a gente falou uma passagem, e a menina mandou assim, eu tô com a Bíblia aberta nessa passagem, Deus está confirmando o que eu preciso fazer. Ou o rumo que eu preciso. Mas essa menina, em modo específico, quando Deus falou com ela, se moça, abre a janela, não desista da vida, porque eu tenho muito para você. Foi o que me tocou e eu não esqueço disso. Sim. A outra você já respondeu, que é, já pensou em desistir? O que te faz continuar? Que é essa força de ver o acontecer, o Deus estar ali, o milagre acontecer. E a última é, como você se sente quando alguém diz que você foi instrumento de Deus para aquela pessoa, para a vida dela? Na verdade, eu fico muito tímido, né? Parecido, eu fico muito tímido, mas eu fico muito feliz. Sim. Está sendo instrumento, Deus me usar da forma que Ele quer, Deus usar o texto dos homens e das famílias, porque na verdade a gente gosta de chamar assim de texto dos homens e das famílias, para usar da forma que Ele quiser. Então aquilo dali é dele, então a gente fica muito feliz. E como eu te falei, eu fico muito feliz, nós todos ficamos muito felizes quando a gente consegue enxergar que o nosso irmão ele está sendo instrumento, que a gente está junto ali na mesma missão. Então é muito, muito bom isso, sabe? Você conseguir perceber que uma pessoa, ela voltou para Deus, ela se converteu, né? A palavra diz tudo, né? Converter, mudar de posição, mudar de caminho, justamente para se encontrar com Deus através de uma palavra que Deus colocou no seu coração. Sim. É muito difícil, mas é algo muito importante. E mais uma aqui que mandaram. Ó. O que você precisou renunciar para caminhar na igreja? E se valeu a pena tal renúncia? Primeiro, é uma renúncia diária. O primeiro ponto. É a renúncia diária. São escolhas diárias que a gente faz. Hoje eu recebi uma mensagem, a gente recebe muita mensagem também. E é bom até falar que tem hora que a gente não consegue responder todo mundo. Porque junta trabalho, junta casa, junta muita coisa. Mas hoje uma pessoa ela me perguntava, até diante de uma pregação de ontem, me perguntava, mas o que eu faço para não comer mais lavagem? Eu gosto muito do significado da lavagem, sabe? Quando nós pegamos Lucas 15, sei que o tempo já está meio corrido, mas quando a gente pega Lucas 15 ali... quando nós falamos sobre Lucas 15, nós falamos sobre um filho pródigo que largou tudo. Sim. Perfeito. A gente foca muito nisso, mas esquece de um pequeno detalhe, que o maior erro do filho pródigo, lógico que foi também ter largado a casa do pai, mas foi no momento que ele se afeiçoou. Afeiçoar quer dizer criar a mesma feição da lavagem. Sim. Quando ele olhou para a lavagem, achou que aquilo ali era a vida dele. E começou a comer lavagem, e a palavra é muito clara dizer que ele se afeiçoou. Porque a palavra fala que ele só caiu em si. Ou seja, o si usado como um pronome reflexivo, no sentido de olhar para dentro, ele só olhou para si quando nem a lavagem dos porcos ele tinha. Ou seja, ele tinha se acostumado com aquela vida, tinha se acostumado com aquela lavagem. E isso que é tocante, isso que é forte. Ele só caiu em si quando esse fato aconteceu. Então, quando nós enxergamos isso, quando eu consigo enxergar esse ponto, né, eu vejo que eu sou acostumado com lavagem todos os dias. Nós todos somos. Sim. Então, é todo dia você dizendo, eu não mereço isso, não nasci para isso. Então, são renúncias diárias mesmo. Renúncia desde tempo, renúncia assim, vou tirar um tempo para Deus, vou tirar um tempo para estudar, porque quando eu pego minha rotina mesmo. Hoje eu acordo às 5:45, vou rezar o texto, junto numa live que nós fazemos todos os dias, volto a falar e convidar todo mundo, quem quiser assistir, na live, junto no Instagram meu e de Henrique. E ali nós rezamos o texto, depois que eu rezo o texto, vou cuidar da minha saúde, vou para academia, né? Termino ali 7 horas, vou para academia, volto, chego no meu escritório, cheguei no escritório. E é isso que é renúncia diária. Renúncia diária também é cuidar da gente. Sim.
A gente já renuncia. Não. Renúncia diária é cuidar da gente, é nossa saúde, o que a gente pode ser. Aí chego no meu escritório, vou cuidar de mim mais uma vez, porque eu vou parar 1 hora para estudar. Vou parar 1 hora para estudar. Ó, tô ruim nisso aqui. Não, vou estudar. Então, hoje, já formado, já com a minha profissão, já com a vida estabilizada, eu vou tirar um tempo para estudar. Então, eu vou tirar 1 horinha. É só 1 hora, mas vou estudar todos os dias. Então, são renúncias diárias. Eu sei que alguns lugares não é para mim. Sim. Eu não vou. Eu sei que alguns lugares não me pertencem. Eu sei da minha dificuldade, por exemplo, eu acho que tem que falar isso, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda com bebida, eu sei que eu não posso beber. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, não vou entrar nesse mérito de jeito nenhum, mas eu não bebo, eu escolhi não beber, porque eu sei que eu não tenho controle. Eu sei que isso aí já é renúncia. Eu sei que eu não tenho controle. Saber na minha casa, muitas vezes, por exemplo, vou visitar a minha mãe, né? Eu moro sozinho hoje, vou visitar a minha mãe, e tem uma palavra que me chateia, ter algo que me chateia, muitas vezes, mesmo sabendo que eu estou certo, pedir perdão, mesmo sabendo que eu estou certo. Isso aí é renúncia. Então, a renúncia, ela é diária. Você diz, eu não vou nesse lugar porque não é um lugar para mim, eu não vou nesse lugar porque eu posso cair, eu não vou fazer isso porque eu posso fazer besteira. E a gente sabe. A gente sabe onde que a gente não pode ir. A gente compreender, né, que tudo é permitido, mas realmente nem tudo nos convém. E isso depende da nossa autoconsciência, né, esse auto-julgamento. E para finalizar esse momento com os nossos... com a galera que está nos ouvindo aqui agora, qual que é o seu santo de devoção e por quê? Eu sou apaixonado com São Francisco. Qual? Então, de cara... De Assis? São Francisco de Assis. Sou apaixonado com São Francisco de Assis. E para explicar, né, tem um outro santo que eu gosto muito, São Bento José Lape. Ele é chamado do mendigo de Deus, né? Eu gosto muito dele também. Mas São Francisco, ele tem minha admiração pela história dele, por tudo aquilo que ele viveu, pelas renúncias que ele passou e de ser uma pessoa que tem um carisma fantástico de levar Deus, do Evangelho, de como ele vê o próprio Deus. Então, sem sombra de dúvidas, São Francisco, apesar que eu estou lendo bastante, né? O Diário, né? Diário de Santa Faustina. Né? Estou lendo bastante. Estou me apaixonando também, mas eu ainda estou apaixonado por São Francisco, sem dúvida. São carismas um pouco diferentes, né? Bem diferentes. Então, esse poder que Santa Faustina tinha de conseguir ouvir Deus é fantástico. Né? E para você aí que está nos ouvindo, que não teve sua pergunta feita aqui, a gente vai fazer uns outros momentos com o Patrick, a gente vai conseguir gravar algumas outras coisas, a gente vai perguntar também. E a gente queria fazer um bate-bola com você. Então, a gente vai falar uma palavra e eu quero que você fale a primeira palavra que vier na sua cabeça sobre o que isso representa para você. Maria. Vamos começar. Vambora. Deus. Tudo. Maria. Amor. Rezar. Minha vida. Família. Tudo. Milagre. Todos os dias. Missão. Palavra. Igreja. Caminho. Jovem. Essa você me pegou. Ai, jovem. Fogo. Providência. O amor de Deus. Ótimo. É isso. A gente sabe que ao longo desse processo, né, dentro da igreja, você como pregador, no terço, em outras missões, a gente sabe que a gente encontra várias pessoas, né, que estão junto com a gente, que passa esse processo junto com a gente. E nós trouxemos aqui hoje uma palavrinha de algumas pessoas, que acredito que seja muito especial para você. E nós vamos passar aqui agora uma mensagem que eles mandaram para você. Que a gente não estamos no Faustão, mas abrindo o coração. Gente. E aí eu quero que você escutando, lembre de quem é essa palavra. Meu irmão Patrick, irmão de caminhada. Meu irmão Patrick, irmão de caminhada, que eu conheço de longa data. Meu amado, saiba que a sua ida nesse podcast aí não foi à toa. Talvez tenha reunido algumas pessoas para falar um pouco de você. E é até um pouco difícil falar de você, porque
porque você tem inúmeras qualidades. Chico, né? O nosso Chico, vamos dizer assim. Você tem inúmeras qualidades, meu irmão. E eu sou grato a Deus por ter te conhecido lá atrás, naquela primeira pregação que nós fizemos, que nós nos encontramos pela primeira vez lá em Francisco Sá. E de lá para cá Deus nos uniu de novo para que a gente pudesse caminhar alinhados na mesma direção, levando as pessoas para o momento de evangelização. Então fica aqui o meu agradecimento a Deus, primeiramente pela sua vida, meu irmão, e por esse amigo e companheiro que eu tenho certeza absoluta, toda a convicção que qualquer hora do dia, da noite, da madrugada que eu te ligar, você sempre estará à disposição para me atender. Porque em todas as vezes que eu te pedi algo, algum conselho, ajuda, você sempre, muito prontamente, você sempre esteve presente para tentar ajudar, meu irmão. Deus abençoe sua vida e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, desse coração imenso. E não vai chorar não, viu? Nós te amamos, viu, Chico? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém, amém, Meu amém. irmão Patrick, é uma satisfação aqui estar mandando essa mensagem para você, meu irmão. Eu acho que se Deus fosse mandar um telefone de SOS Socorro, além do 193, 190, como outros por aí, eu acho que ele mandaria um para você, né? É um cara que está aí à prontidão a todo momento, a toda hora. É um cara que pode contar, um coração imenso, né? Um cara de caminhada, que busca servir o seu próximo. Então, assim, cara, falar de você é fácil e ao mesmo tempo difícil, né? É um cara na sua, tranquilo, né? Mas, assim, precisou, não tem dia, não tem hora. Se puder ajudar, ajuda. E se não puder, arruma quem pode ajudar. Esse é o Patrick, que está aí com a gente nessa caminhada aí no Terço dos Homens. E eu tenho a honra de poder tê-lo aí como irmão de caminhada e amigo. Meu irmão, um abraço, sucesso. E você sabe, pode contar sempre com a gente aqui. Um abração. E a gente resolveu fazer isso porque às vezes tem esses momentos de solidão, né? E quando a gente está nesses momentos de solidão, essas palavras nos confortam e nos dão força, renovam nossa força para continuar essa missão, né? Então a gente acha muito importante que as pessoas que estão do nosso lado falem, né? Esse falar eu te amo, esse falar você vai conseguir, vai dar certo, eu tô aqui do seu lado, eu sou seu apoio. Então a gente vê essa necessidade que a gente, enquanto igreja, tem que ser realmente una. A gente tem que celebrar essa unidade, né? A partir do momento que a felicidade do outro seja a minha felicidade, que a tristeza do outro seja a minha tristeza. É assim onde eu vou encontrar Cristo de verdade. Então por isso a gente decidiu falar isso. E nesse pressuposto, a gente queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo agora, quem vai nos ouvir, que deixa uma mensagem para você, Patrick, quanto homem, quanto cristão. Se fosse a sua última mensagem, a mensagem vai perpetuar aí para o seu sempre. Eu queria dizer para quem está nos escutando para não desistir. Que é amado por Deus, é querido por Deus, é especial por Deus. E que mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que seja complicado, a gente é amado, a gente é querido. E Deus tem algo muito grande para a gente. Então, eu gosto muito de falar da palavra recomeço, é saber que a gente recomeça todos os dias, sim, é saber que a gente é querido todos os dias. Então, se tem uma palavra que hoje não sai do meu coração, até para mim mesmo, é não desista de viver. É o que tem que ressoar nos nossos corações hoje, no coração de todo mundo que nos escuta. Eu vejo essa, mas já fico muito feliz, na verdade, né? Eu inicio escutando ali Chico, né? Que é até o nome do meu cachorro. Eles me chamam de Chico por causa do meu cachorro. Poucas pessoas Fique com pessoas que você ama. Fique próximo de pessoas que te fazem bem e que te levam para Deus. Num mundo tão difícil, eu comentava isso, num mundo tão difícil, é difícil ter pessoas que te levam para Deus. É difícil ter coragem de rezar o texto na rua, mas hoje é muito mais fácil ficar com um cigarro de maconha na boca, na rua, do que com um texto na mão. Sim. Então, é não desistir. É saber que Deus nos ama e todos os dias, por causa desse amor,
a gente tentar ser melhor. Aproveite o momento e mande um recado para os seus companheiros de terço. Os meninos do texto, vocês sabem o quanto que eu amo vocês e estamos juntos na missão. Deus tem muito para falar conosco, muito para nos ajudar e muito para nos usar. Então, que todo mundo saiba disso, né? Sim. Que vocês saibam disso. E falando com os meninos do texto, de modo específico, a nossa missão é grande. É grande. E Deus tem muito. Então, a gente vai aumentar mais ainda essa missão, porque eu queria que você deixasse quais os dias do terço, quais as redes sociais de vocês, como que a gente pode fazer para acompanhá-los. Então, vamos lá. O primeiro é o convite, né? Para o terço todo dia, 6 horas da manhã. A gente está lá com fé em Deus de segunda a sexta, quando eu falo todo dia de segunda a sexta, todo dia, 6 horas da manhã. No meu Instagram, Patrick Ramos, e no Instagram de Henrique Canguçu, sempre 6 horas da manhã. O terço dos homens e das famílias, acontece na Igreja São Judas, na paróquia da Igreja São Judas, na Avenida São Judas, todas as quartas-feiras. Eu prefiro dizer às 19 horas, que é o horário que inicia a missa. Então, você já vai na missa às 19 horas e às 19h30, 19h40, nós estamos iniciando o Santo Terço. Então, você já é convidado para esse momento. As nossas redes sociais é Terço dos Homens MOC, né, que é a rede social do Terço. E todo mundo também convidado para seguir, para ver os eventos e as novas novidades. Lembrando, final do ano, já confirmados, Celebra Vitória no Casemiro e no mês de maio, né, Romaria dos Milagres, que nós vamos ter. Bom, chegamos ao fim. Queremos agradecer você pela sua presença, pela sua dedicação, pelo seu tempo que você nos deu. Foram palavras lindas, acredito que não só como nós que estamos aqui, mas todos que nos assistem. Levou o coração quentinho para casa. Amei, amei. É bom a gente ganhar esse afago de Deus, né? E ser cristão a todo momento, né? Como você falou, nossos verdadeiros amigos não são aqueles que nos ajudam na tristeza, são aqueles que conseguem suportar a nossa felicidade. E são esses amigos em Cristo que suportam a nossa felicidade, que celebram com a gente junto, não é? E a gente queria deixar um mimo com você, tá? Um presente dos nossos patrocinadores, para que você lembre um pouquinho da gente, tá? Que guarde com carinho. Foi um prazer imensurável pra gente estar aqui, tá? É meu presente, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Pode Abrir. Deixa eu abrir meu presente. Gente, obrigado. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, ó. Ligados por Cristo. Muito obrigado mesmo, né? E eu só agradeço. Na verdade, estamos juntos na missão, né? Sim. Estamos juntos e vamos trabalhar junto. E que Deus abençoe a vida de todo mundo. E esse nome partiu do nosso grito de guerra, né? No Movimento de Amizade Cristã lá da Paróquia São Judas, a gente tem esse grito. A gente fala, ligados, e todos os jovens respondem, por Cristo. Daí veio o nome do podcast, Ligados por Cristo. E para encerrar esse nosso episódio de hoje, eu queria que nós, todos juntos, dessemos o nosso grito. Tá bom? Ligados Por Cristo. Ligados? por Cristo. Ligados por Cristo. Nos sigam nas nossas redes sociais, inscrevam no nosso canal. O nosso Instagram é Ligados por Cristo Podcast, é o nosso mesmo canal no YouTube. Ative as notificações para vocês receberem todas as nossas informações. E vamos soltar algumas informações por lá para o nosso próximo episódio. Aguardamos todos vocês. Tchau, tchau.